Olá, pessoal. Vamos lá para mais um encontro para a gente trabalhar a metodologia científica. A gente está tratando, né, de questão do projeto de pesquisa, as questões do projeto de pesquisa, os detalhes da formação de um projeto de pesquisa, que são muito importantes para elaboração de trabalho de conclusão de curso, monografia. Então a gente está de um modo bem aprofundado, vendo item por item, vendo todo esse arcabouço teórico. Eu sei que é um pouco cansativo, de um certo modo, mas é importante que vocês tenham a sistemática de como funciona isso na cabeça de vocês, tá bom? Então a gente hoje vai abordar a questão ainda do projeto de pesquisa, enquanto eles trabalham essa relevância, né, importantíssima para qualquer curso de graduação. Então, é importante, é relevante que vocês fiquem atentos a cada detalhe que está sendo explicitado aqui, explicado, tá bom? Para isso ficar bem na cabeça de vocês, para que quando vocês forem efetivamente executar o trabalho, a coisa fique muito mais leve, tá bom? Como a gente está tratando, né, a gente está vendo as etapas, a gente está trabalhando as etapas desse processo de uma confecção de um projeto de pesquisa. Então, a gente abordou, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês, a gente abordou, então, a hipótese, o problema, os objetivos, vou concluir os objetivos e vou tratar de um modo mais detido hoje o marco teórico, tá bom? Com vocês. Então, os objetivos, gente. Os objetivos, então, de uma pesquisa, eles estão diretamente relacionados às questões que foram levantadas, que foram formuladas. E aí eu sempre divido, né, a questão desses objetivos pensando numa questão de coerência. Ele precisa, os objetivos eles precisam estar claros e ser coerentes. Saber, porque a partir daí eu consigo imaginar onde eu quero chegar e sabendo onde eu quero chegar, eu posso pensar os passos, eu posso estabelecer as metas para que eu consiga chegar àquele objetivo final. É a mesma ideia, gente, como diz uma frase bem importante, né? Bem assim, do senso popular. Como é que eu posso levar alguém a algum lugar se eu não sei onde eu estou indo? Então, é importante que eu estabeleça metas, que eu estabeleça bem de modo muito detido os objetivos, tá bom? Imagine alguém que queira, vou estudar na minha monografia a história da educação no Brasil desde os jesuítas, desde o século XVI. Não é um trabalho execuível, o objetivo está totalmente ineficaz, eu não vou conseguir alcançar esse objetivo no tempo proposto. Então, é só um exemplo para vocês perceberem como é importante a questão de se entender e de se estabelecer os objetivos, tá bom, gente? Bem, então hoje a gente vai tratar de um modo mais detido o marco teórico. O marco teórico ele é uma parte muito importante do trabalho de pesquisa, do projeto de pesquisa, e ao mesmo tempo, gente, é algo muito que você precisa prestar muita atenção. Não é que seja difícil, mas como não é algo usual, não é algo que a gente faz sempre, a gente então ele se torna uma das fases complicadas do projeto de pesquisa. Então, por isso que é importante entender muito bem o que é o marco teórico. Então, o marco teórico ele vai envolver então o status quo. O que é o status quo, gente? É a atual situação. Então, assim, eu quero estudar, por exemplo, a questão da educação no Brasil para os portadores de necessidades especiais
os surdos, por exemplo, tá bom? Então, o que que tem de basilar nisso? Quem foi a primeira pessoa que escreveu sobre isso? Eu tenho que estar isso na minha, eu tenho que estar colocado isso no meu marco teórico. Ok, isso foi a primeira pessoa que escreveu foi o João Alfredo lá em 1970. Ok, isso é importante. Tá, mas o que que se fala hoje? Esse é o status quo. O que que é o status quo? É o que é a situação de momento, ela me traz. Quem são os autores de hoje, 2020, que tratam desse assunto? Eu preciso colocar isso no meu trabalho de pesquisa, porque senão eu vou me perder e eu vou dizer coisas que as pessoas já disseram, né? Eu preciso dizer coisas que as pessoas já disseram, esse é o marco teórico, fundamentar a partir dali, mas eu sempre preciso trazer coisas novas. Uma coisa que precisa ficar muito aqui bem clara na cabeça de vocês, pessoal, é que quando eu faço um projeto de pesquisa, ah, eu preciso me fazer a pergunta: qual a contribuição que esse trabalho vai ter para essa área do conhecimento que eu estou estudando, tá? Então, nesse processo, nessa fase, nesse aspecto do marco teórico, eu preciso, então, colocar as bases e entender o que tem escrito de mais recente sobre aquele assunto que eu estou pesquisando. Essa é a primeira questão. E o segundo aspecto, nessa fase, é você colocar exatamente um texto que seja um texto coerente, mas, sobretudo, você pensando o seguinte: precisa ser um texto reflexivo, que envolve o quê? Conceitos, explicações clássicas, tá? O que que se tem de teoria sobre esse assunto que eu estou pesquisando? Ah, o autor tal fala sobre isso, ok. E a segunda coisa é ter um certo teor crítico, e entenda a crítica aí como crítica construtiva no seguinte sentido: puxa, sobre esse assunto que eu estou estudando, não tem nada, não abordaram ainda esse assunto da maneira como estou pensando. E aí eu coloco então que as lacunas, os vazios, né, que ficaram aí, e também as falhas metodológicas. Puxa, isso aqui precisava de uma pesquisa mais aprofundada, por exemplo, numa área de uma pesquisa de campo, ok? Então, esses dois aspectos eles precisam estar muito bem alinhados e muito bem claros na minha cabeça quando eu vou fazer o meu projeto de pesquisa. Bem, e a partir daí, nessa questão do marco teórico, na questão da, 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 da teoria da educação, na teoria da aprendizagem, eu quero trazer à baila aqui a taxonomia de Bloom, que foi um processo pensado por várias universidades nos Estados Unidos nos anos 50, e Benjamin Bloom foi o principal teórico aí que alavancou ou que prosseguiu com a estrutura acerca da aprendizagem, trabalhando e percebendo que a aprendizagem ela envolve três aspectos, tá? Ela envolve três aspectos, ou três domínios: o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor. Então, a partir da percepção dessas três perspectivas ou desses três domínios, eu consigo estabelecer esse processo de aprendizagem, ou essa hierarquização de aprendizagem. Então, o que seria o domínio cognitivo? Envolve a aquisição de um novo conhecimento, do desenvolvimento intelectual, de habilidades, de atitudes. O afetivo, o que seria esse domínio afetivo dentro desse aspecto da aprendizagem? Está relacionado a sentimentos e posturas. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente gosta muito de uma determinada disciplina, de um determinado conteúdo, você lê aquilo com muito mais facilidade. Quando você não gosta, a coisa fica mais difícil de digerir e parece criar uma barreira. Por quê? Porque o aspecto afetivo da aprendizagem está sendo afetado. E a outra questão, a outra postura
o outro domínio, outra perspectiva é a perspectiva psicomotor, que tem a ver com a questão da habilidade física específica, né. Aí eu posso propor aqui uma questão, há pessoas que têm facilidade para a área de música, para uma aprendizagem de instrumento, então para ela vai ficar muito mais fácil, ela tem essa habilidade física nas mãos, enfim, no ouvido, para poder tratar, por exemplo, de uma graduação de música. Bem, então, vamos aprofundar um pouquinho mais essa questão para a gente poder ficar bem, para isso ficar bem sedimentado na nossa cabeça. O domínio cognitivo, então, ele possui 6 níveis. Eu vou trabalhar e tratar esses níveis com vocês de aprendizagem, que é o que é importante para a gente, tá bom? Nesse processo de se elaborar um projeto de pesquisa, de se entender pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas. Então, há 6 níveis desse domínio cognitivo. Quais sejam, pessoal? O conhecimento, o nível de conhecimento, o nível de compreensão, o nível de aplicação, o nível de análise, o nível de síntese e, por fim, o nível de avaliação. Repara que, a partir dessas perspectivas, elas são intrinsecamente importantes, por exemplo, para se alcançar e para se elaborar aspectos, por exemplo, de uma monografia, né? A monografia ela precisa ter esse sentido cognitivo de que quando o leitor da monografia ele possa fazer a leitura, esse aspecto cognitivo de compreensão, de conhecimento, de aplicação, isso fique claro dentro do trabalho acadêmico. Então, para isso, a gente vai seguir aqui para a gente aprofundar um pouquinho mais cada aspecto desse, cada nível desse. Então, nível de conhecimento. Coloquei aqui uma figurinha, tá vendo? Coloquei uma figurinha aqui para a gente poder trabalhar. Olha lá. O que é o conhecimento, pessoal? Tem a ver com memorização, tem a ver com armazenagem. Quanto mais você lê, quanto mais você se dedica, quanto mais podcast você escuta, quanto mais documentário você assiste, você está armazenando conhecimento, tá? Então, dentro de um projeto de pesquisa, de um trabalho acadêmico, eu vou adquirir conhecimento, ao mesmo tempo eu vou passar conhecimento. Então, olha, e isso denota ação, ok, gente? O projeto de pesquisa, ele envolve teoria, envolve leitura, mas, sobretudo, ele envolve ação. Eu preciso desenvolver, preciso escrever, preciso pesquisar. Se envolve ação, envolve verbos. Então, eu separei alguns verbos aqui para a gente poder perceber aqui e a coisa ficar mais leve no sentido de entendimento, ó, que a gente está dizendo, processo cognitivo, dentro da taxonomia do Bloom. Verbos que devem ser utilizados, olha lá, definir, identificar, nomear, repetir, inscrever, listar, apontar, descrever, entre outros, tá? Então, olha que interessante. Nesse aspecto do domínio cognitivo, que trata da questão do nível de conhecimento, olha, o que eu estou fazendo? Eu vou definir coisas, eu vou identificar coisas, ou seja, o que eu estou fazendo? Memorizando e armazenando conhecimento. O outro domínio bem interessante é a compreensão. Eu penso que a figurinha que eu coloquei aqui, ela fica bem didática, porque, veja, tá aqui a gama de conhecimentos, né, no fiozinho aqui, tá certo? E se esses conhecimentos eles foram muito bem, perdão, apreendidos, eles vão iluminar, vai gerar a luz lá que está na figurinha ali. Ou seja, eu compreendi, eu consegui, dentro desse domínio cognitivo, compreender tudo aquilo que eu armazenei. Então, baseado no entendimento, inclui a translação, passagem de uma mensagem de uma linguagem para outra, a interpretação, envolve, olha quanta coisa envolve, né? Envolve o entendimento da interpretação,
extrapolação, ou seja, envolve a predição de consequências da mensagem. Então, assim, repara que a partir da compreensão eu tenho um aspecto muito mais prático da coisa. Verbos que podem ajudar a gente a entender esse processo ou essa etapa é o descrever, discutir, organizar, interpretar, definir. A partir do momento que eu compreendo, eu consigo definir, tá bom? Vamos ao próximo nível, o nível de aplicação. Então, repara que eu adquiri o conhecimento. Eu fiz o que, gente? Ao anterior ali, eu compreendi. A partir do momento que eu compreendi, ok, o que eu vou fazer com isso que eu compreendi? Eu vou aplicar. E aí está aqui o desenhozinho que exemplifica exatamente isso. Primeiro, eu tenho uma gama de conhecimentos sendo adquiridos, tá? Compreendi esses conhecimentos, ou seja, aquilo vai gerar uma luz, vai gerar uma ideia, vai gerar um objetivo, tá? Gerou esse objetivo, gerou essa ideia, agora eu vou efetivamente fazer a aplicação disso, a prática disso. Até um esqueminha aqui da figurinha que é exatamente o quê? Um ensaio, né? Um ensaio acadêmico, um ensaio de um laboratório, por exemplo, a coisa sendo aplicada, aquela teoria sendo aplicada. Perdão, os verbos que eu posso utilizar, aplicar, demonstrar, olha que interessante, já estou aplicando, e descrever. Estou descrevendo como esse processo teórico ele ocorre. Nível de análise, gente. Nível de análise envolve o desdobramento do material em partes consecutivas, ou seja, é uma reação ordenada, né? A percepção de interrelações e os modos de organização. Ou seja, o que é análise? Eu apliquei, tá? Agora, a análise seria o feedback disso. Então, olha lá, verbos que eu vou utilizar: analisar, comparar, investigar. Olha, eu preciso analisar isso melhor, eu preciso investigar isso melhor, eu preciso fazer uma descrição melhor disso, descrever. O nível de síntese, gente, envolve a organização dos conteúdos trabalhados. Ok, eu adquiri o conhecimento, eu compreendi, eu fiz a aplicação dele, eu analisei, eu revi todo o processo, agora eu preciso sintetizar. Isso é muito importante, gente. O que eu percebo hoje em dia é uma dificuldade enorme das pessoas sintetizarem o seu pensamento. Isso é importante. Principalmente eu vejo os alunos que eu trabalho, às vezes eu pergunto, olha, explique de forma lacônica, lacônica significa resumida, né? Ou sintética, ou seja, há essa grande dificuldade das pessoas em conseguirem sintetizar o seu pensamento. Escreve, 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 escreve e acaba não dizendo nada. Então, olha só que interessante. A síntese ela tem a ver com organização. Envolve a organização de conteúdos, ou seja, a, 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 a coisa sendo coerente, tá? O processo de pesquisa sendo coerente. Dos conteúdos, nos níveis de conhecimento, compreensão, como coloquei aqui, aplicação e análise. Capacidade, então, de combinar as partes para tornar ou para formar o todo. Nesse nível, então, gente, nesse nível de síntese, o que se deseja? A projeção e a criação de um produto original. Isso é uma tese, né? Por exemplo, a tese de doutorado é um produto original. A tese de doutorado, ela nada mais é do que é, um, algo novo que se traz, uma contribuição acadêmica nova para um determinado assunto, para uma determinada área. Então, olha que interessante. Verbos que a gente vai utilizar então na síntese: propor, explicar, planejar, demonstrar, entre outros. Olha que interessante. E o nível de avaliação? O que é esse nível de avaliação? É o nível mais complexo, né? Onde tem maior complexidade, pois implica em várias atividades de julgamento. Vamos melhorar isso. É o uso de critérios e padrões que permitem apreciar o grau de quê? De precisão,
de efetividade, de economia ou suficiência, de pormenores. Nesse nível, gente, no nível de avaliação, o sujeito ele vai apresentar então o seu ponto de vista, o seu julgamento particular sobre o assunto tratado. É a capacidade de julgar o valor de um material, um conteúdo, com um dado propósito. A questão é, fiz toda essa pesquisa, eu, eu adquiri o conhecimento, eu compreendi esse conhecimento, eu apliquei esse conhecimento ele gerou uma síntese, né, do assunto, tá? O que que isso efetivamente vai contribuir para mim? Eu consegui atingir o objetivo? Lembra que a gente tratou, né, dos objetivos lá atrás? Eu consegui alcançar o objetivo? Não, olha, o não alcançar o objetivo dentro de um processo acadêmico também é importante. Olha, eu posso dizer, olha, seguindo essa metodologia, marco teórico que a gente está estudando hoje, não se consegue chegar ou não se consegue comprovar a teoria proposta. Ou não, efetivamente, olha, é uma nova metodologia, é um novo caminho que se consegue para comprovar a determinada pesquisa e efetivamente esse assunto se tornar um assunto novo e uma nova contribuição para a ciência. Então, fiz um resuminho aqui do quadro da taxonomia de Bloom, que esse processo de hierarquização idealizado lá nos anos 50 pelas universidades estadunidenses, de, 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 de formação, né? E de trabalho, de abrangência do conhecimento. Eu falei para vocês que é o nível do cognitivo, do emocional e do psicomotor. Então, olha que interessante. Quais são os níveis, gente? Lembrar que é o quê? Captar recursos, né? Captar conteúdos. Então, os verbos que eu vou utilizar: reconhecer, recordar, revisar. Entender, que é a compreensão, nível de compreensão, olha lá, compreender, classificar, comparar. E depois que eu compreendi, o que eu vou fazer com isso? Eu vou aplicar. Então, aplicar, realizar, executar, implementar, modificar. Olha que interessante. O nível de análise, que é o analisar, atribuir, diferenciar, organizar. A partir do momento que eu fiz a análise da coisa, eu começo a organizar melhor, pessoal. Ok, fiz tudo isso. Vamos avaliar? Então, é criticar, verificar, validar. No final disso tudo, eu tenho o criar. Eu tenho efetivamente a conclusão do trabalho, tá? Vai o quê? Vai gerar, vai planejar, vai me ajudar a desenvolver, eu vou propor. Pessoal, pensar em um projeto de pesquisa a nível de uma monografia é você buscar seguir esse espaço. Eu não quero que vocês fiquem engessados, o objetivo não é esse, mas o objetivo é você olhar para isso e isso te facilitar na tua concatenização das ideias, na tua organização e sistematização das ideias. Tá bom? A gente termina por aqui esse encontro e em breve a gente vai ter um próximo encontro, se Deus quiser, para a gente estar junto e a gente aprofundar ainda mais essa questão do projeto de pesquisa dentro inserido da disciplina Metodologia Científica. Um grande abraço do professor Misael Amaral, doutor em História, professor da FAICAT. Um grande abraço.